Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos, obrigado. Logo antes de terminar, nós estaremos louvando ao Senhor juntos. Aleluia. Queridos, pode se assentar. Nessa lealdade, nesse temor que temos com a palavra, o respeito, mesmo assentados, ficamos um bom período em pé. Abra comigo no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 18. Diz assim: quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial. Ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam nas suas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros e seguraram na mão esquerda as tochas. Na mão direita as trombetas que tocavam e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. Permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, e todo deitou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor tornou a espada um contra o outro. Isto em todo o arraial, que fugiu de rumo de Zererá até Bet-sita e até o limite de Abel-Meloá, acima Tebate. Ok. Eu quero falar uma palavra de motivação para o teu coração, de incentivo, afirmando para você que em todo momento de adversidade ou dificuldade, Deus tem o poder, Deus tem o livramento, e Deus tem sempre uma palavra de ânimo e de incentivo. Em qualquer tempo da Bíblia, você não vê uma palavra de Deus ou de anjos de Deus dizendo algo que desanima, algo que traz decepção, mas pelo contrário, ele afirma que há dificuldades, há momentos constrangedores, há momento de medo por parte de pessoas envolvidas em histórias bíblicas. Por exemplo, este homem chamado Gideão. Talvez eu vou contar rapidamente a história de Gideão, mas pensando alguns pedaços da sua vida, porém talvez identifica com a sua ou com a minha. Jesus também foi especialista. Ou você não sabe que Jesus passou por todos os estreitos, foi tentado de todas as formas, de todas as maneiras, espiritualmente e também de uma maneira natural, carnalmente, mas venceu todas as situações. Porque a Bíblia fala claramente em 2 Coríntios, que ele se fez pecado por nós, ele não cometeu pecado. Ele viveu todos os momentos de prova, mas se fez pecado. Na hora de morrer, ele tomou todos os pecados. Foi despejado todos os pecados da humanidade, de todo homem, de Adão até o último homem que nascer, até o julgamento final, em Cristo. E ele suportou essa carga para dizer a toda a humanidade, da mesma maneira que ele nasceu, e vamos comemorar essa cantata de Natal,
Ele também ressuscitou, mas ele vive. E ele tornou possível a salvação de todos os homens, porque está escrito no livro de Tito, que a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. Não são de alguns privilegiados. Deus não tem filhos preferenciais, é de todos os homens. E louvado seja Deus que eu estou aqui, você está aqui, nós estamos aqui. E a história deste homem, Jesus também, ele falou de fé, ele falou de milagres, ele fez, realizou, e ele também creu naquilo que o Pai dele disse: todo poder está localizado em você. Então eu quero te dizer que a parte maior de qualquer vida espiritual de fé, quem contribui com isso é Deus, porque toda palavra vem da boca de Deus. Você só entra com o grão de mostarda, pequenininho, que faz uma grande diferença. Deus está no cenário da nossa vida. Deus não perdeu o controle. Então, guarde bem isso. Existe força da parte de Deus nas horas de dificuldades e de provação. Eu tenho visto muito cristão dizendo que estão na prova, estão passando dificuldades. Alguns pregando de uma maneira até errada, dizendo: Deus tem prazer de ferir você, porque é no seu sofrimento que Ele vai tratar contigo. Não é verdadeiro isso. Deus não tem prazer nas enfermidades. Deus não tem prazer no sofrimento do cristão. Embora a Bíblia diz, nestas condições sim, que nós sofrendo por amor ao Evangelho, pregando o Evangelho, e que isso se torne evidente, para que o mundo creia que Ele é o Cristo. Então compensa, muitas vezes, nós abdicarmos, nós renunciarmos coisas nossas, ou até mesmo sofrermos por situações, sofrer o dano, para você entender melhor, sofrer a ofensa, dar o outro a face do rosto, isso é sofrer por amor a Cristo, ou por amor ao Evangelho você ser preso, isso é sofrer por amor a Cristo. Agora, as outras coisas são administráveis, não são. Mas nós queremos falar de fé, dentro do incentivo que eu disse para vocês. Porque fé, eu não posso deixar de lembrar disso. Fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A história desse homem Gideão é uma maneira forte de você aprender. Porque aqui você tem um chamamento. Gideão sendo chamado como? Gideão, quando ele foi chamado, ele estava batendo o trigo no lagar escondido, porque tinha medo dos midianitas virem. Eles estavam vivendo em cavernas, os exércitos inimigos, e vinham e roubavam toda a produção de Israel. Foi quando um anjo do Senhor apareceu, 6:12 de Juízes: homem valente, o Senhor é contigo. Um homem com medo, um homem temeroso, um homem que estava desqualificado, um homem, eu quero generalizar, homem e mulher, complexado, perdedor, escondendo, passando por um estreito em que o pai tinha mudado a sua fé, ou melhor, atrofiado, aceitava adorar os deuses de Baal, e aí também cria em Deus, vivia no pé em duas canoas. É aquele cara que faz assim, ele dá um passo, ele é crente, Deus é bom, mas ele dá o outro passo, ele fala: o diabo também não é ruim. É aquele que anda cambaleando em dois caminhos ou em dois pensamentos. Este homem estava com a motivação a zero, aparência boa, família bem reconhecida, mas quando Deus chamou ele e falou através do anjo: homem valente, ele disse: eu sou o mais pobre da minha família. A minha família é mais pobre dentro das tribos de Israel. É assim que muitas vezes a motivação de muitos se comporta. Deus fala contigo: eu te levantei, eu te perdoei, e a partir de agora o seu passado está justificado. Você tem uma nova vida, você quer contar a velha vida para Deus.
Ele já sabe, você já contou, Ele te perdoou. Está na hora de você levantar a cabeça e ir para frente. E Deus fez assim com Gideão. Em outras palavras, levanta a cabeça, eu não estou te perguntando, eu conheço você, eu quero que você creia. Experiências com Deus não pode ser de outros. Experiência com Deus tem que ser sua. Orar, buscar, depender de Deus tem que estar latente em você, dentro de você. Você mastigando isto, lendo a palavra e dizendo, está falando comigo. Quando fala lá, filho meu, está falando comigo. Quando está falando comigo, porque toda essa palavra foi escrita para falar contigo mesmo. Foi escrita para falar comigo. Porque eu não sou mais escravo do medo. Vocês sabem esse louvor, né? Eu não sou mais escravo do medo. Nós não somos. Meu irmão, e este homem simplesmente começou a receber uma motivação. Como é bom receber uma palavra de estímulo. Como você está bem? Como você está bem vestido? Como você está remoçando? Como que você está vivendo uma terceira idade com vigor? Como que você está vivendo com fé? Você é presente na vida cristã? Você tem boa motivação para falar? Ô pastor, o senhor fala assim porque o senhor é pastor. Meu irmão, eu sou igual a você. Eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso fazer o meu exercício com a minha fé. Eu preciso esticar a minha fé. Eu preciso crer naquilo que eu leio. Eu preciso crer naquilo que eu estico. E eu tenho que confiar que Deus que falou com Gideão foi o mesmo Deus que falou com Jesus, o seu próprio filho. E esse mesmo Deus, Atos 10, 38, esse Deus que nós conhecemos, ungiu a Jesus de Nazaré com poder para fazer milagres e prodígios e semear o bem. E Gideão passou a entender que a alavanca de Deus é perseverança. Eu preciso mudar minha atitude. A alavanca de Deus é sucesso. A alavanca de Deus é fé. Porque quando eu creio, está determinado para a minha vida. Quando eu sei que eu sou perseverante, ninguém tira a minha vida do propósito. Quando eu sei que tenho sucesso, que Deus disse, que fala a meu respeito, aquilo que é bom, aquilo que Ele quer que a minha vida seja, para você, ninguém pode anular o que Deus abençoou. Ninguém pode anular, ninguém pode amaldiçoar, ninguém pode retirar aquilo que Deus partilhou contigo. E nós estamos num tempo que as pessoas querem negociar com Deus aquilo que Ele já determinou. Ouça o que Deus falou. Ele falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então ele diz: então agora a partir desse momento viva as suas experiências, porque eu vou te capacitar. Foi assim que ele falou com Gideão. Primeiro desafio, Gideão precisou ter as suas próprias experiências. Existe um padrão que nós precisamos definir na nossa vida para andar. É andar na dependência do Espírito Santo. É andar na palavra. Porque não adianta você ser camaleão. No seu ambiente de trabalho você tem uma cor. Na sua universidade você tem uma outra cor. No seu dia a dia você tem uma cor. De acordo com os ambientes você tem uma maneira de viver, uma maneira de falar. Não é assim que é o padrão de um vitorioso, de uma vitoriosa. Eu não digo que você não vai errar, eu não digo que você não vai ter momentos oscilantes, mas tem que voltar para o centro rapidamente, porque a palavra que está em nós, ela diz: maior é o Cristo que está em nós do que aquele inimigo que está no mundo. Então Gideão começou a compreender isso. Então eu preciso romper. Ele rompeu com o altar de um Balaim que estava dentro de casa. Ele foi acusado no dia seguinte porque destruiu esse altar. Foi levado perante as outras pessoas que queriam condená-lo à morte, sacrificar ao ídolo. Aí houve uma proposta do pai dele dizendo: olha, o ídolo
Se ele é Deus, ele responde. Então ele mate Gideão, em outras palavras. Se não é Deus, não vai acontecer nada com Gideão. E não aconteceu. As suas próprias experiências têm que gerar expectativa no teu coração. Ouvir o anjo falar dá até arrepio. Mas ter o Espírito Santo dentro de nós, ele dá um fogo que vem de baixo para cima, de cima para baixo. O coração é aquecido, o ânimo é fervoroso, o coração ama, está apaixonado pelo Cristo que nos curou, nos libertou. Ah, meu irmão, você pode pensar que essa experiência é de um dia, um mês, uma semana, não. Quanto mais o tempo passa, a Bíblia fala, em Efésios, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, desde o dia que aceitasse a Jesus. Então eu tenho que ser melhor, muito mais hoje do que, estou com 63, tira 6, com 57 anos que eu estou em Cristo. Aí você diz, temos que ser melhor. O diabo quer tirar, o inimigo quer tirar as suas experiências pessoais com Deus. Não é uma aventura, é uma experiência pessoal. Eu estou falando de alguém que vive. Eu estou falando de alguém que nasceu e continua vivendo. Porque ele diz assim, eu vos escolhi. Quando eu ouço um negócio desse, dá até um choque espiritual. Ele me escolheu, escolheu você, chama pelo nome, ama você. Quer declaração de amor, de autossuficiência mais do que essa? Isso não é filosofia humana e nem pensamentos de cultura. Eu estou falando de um Cristo que nos motiva de dentro para fora e que nos dá a certeza da nossa salvação para vivermos os nossos melhores dias. Está na hora da igreja acordar para viver as suas próprias experiências. Eu quero entrar num desenvolvimento para esse próximo ano desse poder sobrenatural, desse poder de ter mais um, de mais uma família, de mostrar o que Jesus fez. Não ficou neutralizado por falácia humana, e nem essa pandemia. Ele continua curando, ele continua salvando, ele continua sustentando a sua igreja com as mãos de poder, e ele continua dizendo, eu escolhi você para dar fruto, para ter suas experiências, e o adversário que quer desmotivar o teu coração, ele não tem poder para vencer você, porque ele quer tirar a tua capacidade de sonhar, ele quer tirar a tua capacidade de realizar, ele quer tirar a tua capacidade de reconstruir a tua vida. Meu irmão, eu sou um pastor que muitas vezes, eu estava conversando com um colega esses dias, lá, não posso falar onde, longe, e eu estava dizendo o que nós pensamos para reconstruir uma família, de um novo casamento. Tem pessoas que estão dizendo, você teve uma experiência amarga, você está definitivamente fora dos princípios. Aonde está dizendo isso? A igreja é amor. O corpo de Cristo é amar. Nós não queremos gerar problema, mas queremos resolver problemas. Salvar o pecador de toda espécie. E talvez muitas vezes, se você ler a parábola do filho pródigo, você vê que o filho que não deu problema para o pai, ficou amargurado porque o outro voltou. Muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, podemos usufruir de todos os poderes, milagres, poderes vindouros, experiências próprias, mas nós ficamos olhando a galinha do vizinho. Bota ovo, ovo caipira. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu vos escolhi, eu te chamo pelo nome, eu tenho uma aliança contigo, para que você tenha as suas próprias experiências para reconstruir a tua vida.
Nós não estamos no momento de condenar ninguém. Jesus não veio para condenar ninguém. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele disse: eu não vim condenar o mundo. O mundo já está julgado, irmãos. O diabo já está julgado. O príncipe desse mundo apareceu para Jesus. Ele diz: o príncipe desse mundo já está aqui. Ele já está julgado. Não tem perdão para ele, não tem reconciliação, não tem acerto. Não é aquele filme que tem aí, o filme que chama Lúcifer. Está passando no cinema agora também, né? Está passando nos seriados. Que ele está falando: pai, por que o senhor fez isso comigo? Eu tenho aqui minha família, minha mãe está aqui, minhas irmãs estão aqui. E ele está dizendo que Deus é mau. Nós não podemos aceitar essas coisas, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é bom. Sabe por que o diabo pecou e não foi perdoado? E você e eu pecamos, ou melhor, Adão, representando a raça, pecou e foi perdoado? É simples. Lúcifer estava numa esfera espiritual. Ele deixou o pecado brotar de dentro do coração dele, de dentro do seu interior, e desejou ser igual a Deus. Adão e Eva, o pecado não nasceu de dentro, foi sugestionado de fora, nas mesmas condições, para que Adão e Eva fossem igual a Deus e tivesse o mesmo poder, conhecendo o bem e o mal. A história sempre se repete. O diabo pode mudar a fantasia, mudar a ilustração, mudar a paisagem, mas a história é a mesma. A história de Cristo, ela é definitiva, ela não é camaleão, ela resolve o problema de cada pecador e transforma. É o único evangelho que transforma, perdoando o passado e justificando o seu presente e dando segurança para a sua vida, para o seu futuro. Então você precisa ousar viver os planos de Deus. É coisas que o adversário quer neutralizar. Pastor, mas eu não consigo enxergar o plano de Deus. Olhe para Cristo. Abra os seus ouvidos nas mensagens que estamos pregando, os pastores pregando, pastor Daniel, os líderes pregando, a escola, a rema que nós temos na igreja, ministrando. Irmãos, são palavras fundamentadas na Bíblia, e uma das coisas que ele diz claramente: eu te chamei é do mundo mesmo, é do Egito, porque esse mundo não nos pertence. O mundo, Jesus disse, jaz no maligno. Você lembra da tentação de Jesus? O que o diabo falou para ele na melhor proposta que ele tinha? Se você se dobrar, me adorar, eu te darei todo o poder deste mundo, toda a autoridade, porque me foi dada. Leia lá Lucas 4. Porque me foi dada. Adão deu a ele, transferiu, arrendou para ele um período aí, por causa que não guardou a palavra no seu coração. Só que você tem o Espírito Santo para ter suas próprias experiências e viver o plano de Deus. E o melhor plano de Deus para mim e para você é depender da fé. Eu não vou entender as coisas pelo intelecto. A razão é muito bom. Você pode ser mais inteligente do que muitas pessoas, do que a mim e de outros. Mas se você quiser analisar a vida espiritual pela razão, você não vai chegar a lugar nenhum. Pode se tornar um cético. Não crê em nada. Agora, quando a fé entra em cenário, o grão de mostarda vem, a palavra fala para você: eu te amo. Quando eu te olhei, desde o começo, eu vi que você precisava de mim. E eu estou pronto para te amar, e perdoar, e te renovar, e te dar uma outra oportunidade. Esse é Jesus. Foi isso que ele falou para Jairo: não temas, fique tranquilo. E os outros dizendo: não fale com ele. Não temas, eu estou te ouvindo. Eu vou fazer aquilo que é necessário. No meio de tantas vozes, ele pode olhar para mim e para você e falar assim: é você, Eli, é você, Maria, é você, Dirce, foi você que eu escolhi. Eu não abro mão de você, eu não abro mão da tua vida.
Muitas vezes nós perdemos algumas coisas, porque queremos entender com o intelecto. É fé. Fé se mede. Ou é pequena e desgasta, ou é grande e fortalecida, crescente, para que você possa crer naquilo que Deus está fazendo. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Segundo, Deus está tirando as pessoas do fundo do lagar. A história é parecida com a de muitos, ou até a minha ou a sua, ou a diária, de alguma provação que você vive. Gideão estava vivendo numa provação que não tinha jeito, mas Deus não deu um jeitinho, Deus falou. Deus não quer dar um jeitinho na minha vida nem na tua. Ele fala, Ele diz: eu te separei para fazer algo novo, algo transformador, algo que vai mudar a história da tua vida. Vai brilhar na tua vida algo especial, por fora e por dentro. Você vai fazer algo que você nunca fez, porque o Espírito Santo, quando está em você, ele tira você do medo e traz você para a segurança. Ele tira a pessoa da infelicidade e traz para a felicidade. Ele tira a pessoa que está vivendo uma situação familiar totalmente incontrolável. Deus muda a situação, trazendo reconciliação, restauração, como também reconstruindo novas vidas. Seria muito fácil para as pessoas, como são para muitos. O julgamento é muito fácil. Lançar as pessoas para o mundo é a coisa mais fácil que tem. Não é isso que a palavra diz. Quando ele foi levantado no Calvário, ele atraiu as pessoas que merecem o perdão, porque compreenderam, ou melhor, vou tirar essa palavra merece. Ele atraiu as pessoas que foram tocadas pelo seu amor e recebeu o presente, porque nós não somos merecedores. É presente, é graça. Ele nos deu, mesmo nós não merecemos. Esta é a afirmação correta. O intuito de merecer é no sentido de você dar oportunidade para você caminhar dentro da salvação. Meu irmão, aquele homem estava numa posição muito ruim, e Deus o chamou para dizer: você é valente, você é vitorioso, a sua família vai mudar. Eu dou um passo agora, mais para frente, dizendo: quais são os seus planos que estão frustrados? Quais são as suas realizações que estão fora de pauta? O que não tem dado certo na tua vida? Muitas vezes não tem dado certo no seu casamento porque você precisa ceder um pouquinho. Tem mulher que precisa ceder, tem homem que precisa ceder, filhos. Outros, para se reconstruir, precisa perdoar. Outros, para se acertar, precisa saber que a virtude do ceder, ela vai reconstruir. E nós só fazemos isso quando estamos em Cristo. Porque quando a pessoa não está em Cristo, a carne opera. É prepotente, é orgulhoso, tanto homem como mulher. E a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Para qualquer um. Mas um coração contrito, diz a palavra no salmista no Salmo 51, eu não desprezo. Ele fala: cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, reto. Então eu quero te dizer que aonde você está, Deus está te vendo. Eu não vou te afirmar que o anjo está aparecendo agora, eu não posso falar isso, mas eu posso dizer que o Espírito Santo está usando a minha boca. Você tem o Espírito Santo dentro de você e sobre nós, para que alerte você: você não é um perdedor, você não é um desertor, você não é um desqualificado, você não é uma pessoa como uma laranja que se chupa e joga fora. Não. Você, independente das circunstâncias ou do momento, você é filho de Deus. O que você precisa é recuperar as forças. Você precisa se encher daquele que fortalece, daquele que capacita. E agora, Gideão, o que você vai fazer? Eu topo isso.
eu vou. Mas se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor for comigo. Até hoje é assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não abrir o caminho, em vão será. Eu sei que nós temos prova de todas as maneiras. Se eu der o microfone aqui, você fala vários tipos de provas que você teve. Quem pode te livrar, filho? É Deus. Quem pode te capacitar? É Deus. Quem que pode tirar você atrás da malhada e trazer para frente? Tirar você do esconderijo, do medo e trazer para frente? É Deus. É esse Deus que fala contigo nessa noite, que você é uma pessoa capacitada para vencer. Gideão, mas agora você precisa o confronto. O que diz a Bíblia? Resistiu o diabo? Começa assim o texto? Não. Tiago capítulo 5 diz: sujeitai-vos a Deus. Ouça o que Deus fala. Se sujeite a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E Gideão recebeu uma palavra de comando. Os exércitos que vêm contra você é numeroso. Já está na planície. Como que você vai vencer? Convocou, veio 32 mil pessoas. É muito. Deus falou assim: não posso fazer isto desta forma. Com 32 mil pessoas, você vai vencer e vai achar que você venceu pela sua força. Diga que os tímidos e covardes voltaram 22 mil pessoas. Que chega na hora do confronto, irmãos, eu tenho medo de orar. Jesus disse: eu dei autoridade a você, no meu nome expulsarão demônios, no meu nome falarão novas línguas, no meu nome vai pôr as mãos sobre enfermos e sararão, no meu nome vai ressuscitar mortos, no meu nome, não é no meu nome, é no teu, no nome de Jesus. Porque o teu nome, quando você está em Cristo, tudo que acontece com você está falando contra o teu irmão mais velho, que é Jesus, o teu Salvador, o teu Rei, o teu Senhor. Então, quando você pensa em confrontar o inimigo, eu não preciso correr atrás do inimigo e nem ficar confrontando o diabo, mas eu posso resistir quando ele vem me ameaçar. E Gideão foi ensinado a isso. Mas também 10 mil homens, 12 mil homens é muito. Eu vou separar apenas um grupo, aqueles que beberam água como um cão, aqueles que tiveram a característica que eu quero, eu vou escolher. Deus escolheu 300. A minoria nas mãos de Deus faz todo efeito. Eu e você com Deus somos maioria. Pode ter um grande exército contra nós, como estava lá com Gideão. Essa história tem acontecido. Problemas seculares acontecem, problemas financeiros acontecem, problemas de doença acontecem, problemas de perseguição acontecem, problemas de situações em que você não tem controle, mas tem pessoas maquinando contra você. Leia o Salmo 55, você vai entender o que Davi falou. Até amigos íntimos seus maquinam contra a tua vida. Sabe por quê? Ao invés de você ter os segredos de Deus no teu coração, você fala para as pessoas coisas que não deve falar. Tem pessoas que muitas vezes faz algo, Deus diz: eu vou fazer isso por você. Não é para você ficar falando, é para você primeiro materializar e receber. Depois que o milagre realizou, concluiu, pode falar. Testemunhe. Nós temos que ter um refúgio. A presença de Deus é onde a minha fraqueza e a tua desaparece. É onde você ora. O efeito que tem a minha oração tem a sua. O efeito que tem a oração do pequeno tem do grande. Não do pequeno a criança, e do homem e da mulher madura. O que faz o efeito é o poder do nome de Jesus. Não vamos cantar esse para terminar. É o poder do nome de Jesus. Esse nome é invencível, é infalível, absoluto, imutável. Quando você tem a determinação, o inimigo foge de você. Escolheu-se 300. Qual as armas
tochas. Você já viu uma tocha? Que poder militar ela tem? Nenhum. Você já viu um cântaro? Que poder militar esse cântaro tem? Você já viu uma trombeta? Eu, quando criança, troquei muita corneta na Polícia Mirim e na escola. Que arma é essa? Deus está nos chamando para esses dias para entender isso. Aquilo que é insignificante perante os olhos dos homens pode ser grandeza nas tuas mãos perante Deus. Porque aquele que Ele chama, Ele capacita de uma tal forma para confundir os nossos inimigos. E quando tocou a trombeta, houve um alarido de um som abrasador. Sabe aquele vento impetuoso que entrou no Pentecoste? Mais ou menos igual aquilo. Um som que abalou as estruturas do prédio. Quebrou o cântaro. Você já viu o cântaro quebrado da mulher do bálsamo que derramou o bálsamo nos pés de Jesus? A atmosfera muda. Porque quando Jesus está no lugar, qualquer atmosfera muda. Qualquer ambiente muda. O inimigo, quando você está na graça, ele não tem autoridade nenhuma e não é atrevido de chegar em você. Mas quando você tem uma tocha para falar, eu estou aqui, eu não estou me escondendo. Aquilo trouxe confusão no arraial do inimigo e Gideão venceu grandes exércitos com pequenas armas. E eu volto a dizer, Deus está comigo, com você, nas horas mais difíceis da nossa vida. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você saiba que Deus é provedor daquilo que você precisa. Eu quero que você saiba que você tem a perseverança plantada no teu coração pelo Espírito Santo, que te leva a realizar grandes obras. Eu quero que você saiba que você nasceu para brilhar, e você é um sucesso, porque nesses últimos dias, eu já preguei isso na igreja, vou pregar de outras formas diferentes depois, que arde isso no meu coração, quando falo que Esther nasceu naqueles dias. Leia o livro de Esther. Você nasceu nesses dias, para diferenciar e fazer mudar a nossa geração, através da fé e daquilo que você porta hoje. Você é portador da verdade, você é portador do poder de Deus, você é portador do Espírito Santo, você tem salvação, e ninguém pode tomar de você, só se você quiser negociar com ela. E eu não quero. E esses dias, você nasceu para brilhar. Talvez você não entendeu porque você está passando algumas adversidades. Não é para você sofrer, é para você saber que uma derrota pode ser desastrosa, mas aquele que habita em você pode tirar você da derrota e te colocar em lugar de dupla honra. O Deus que habita em você pode falar, eu disse não para aquilo que estava contra a tua vida. Meu irmão, a Bíblia fala muito disso, que pode ter orações contrárias, ou melhor, eu tenho que usar um termo para que não tenha preconceito. Tem hoje rezas que são feitas para prejudicar pessoas, mas o Filho de Deus não é prejudicado por nenhuma reza brava. Sabe por quê? Há poder e graça em nós. E eu vou partir agora para o encerramento dizendo: que Gideão tinha tudo para fracassar. Eu tinha tudo para fracassar. Talvez você também tenha algumas coisas que você pode analisar e falar: por que eu? Por que está acontecendo isso comigo? Por que acontece isso comigo? Está na hora de você dizer: Deus, tem certas coisas que eu posso não entender, mas eu posso ouvir a tua voz. E a tua voz de comando é para que eu erga a cabeça. A voz de comando é para mim andar para frente. A voz de comando é para me reestruturar por dentro. A voz de comando é olhar, saber que o brilho de Deus é muito mais forte do que este mundo aí fora. Então Deus não tem compromisso com esse mundo.
Deus tem compromisso com a igreja e com você. Eu só quero falar para você que você é a melhor escolha que Deus fez. Deus falou isso para Gideão: homem valente, mulher valente, homem valente, criança valente. Meu irmão, nós estamos criando uma geração de crianças que tem a palavra e estão dando de 10-0 em paz, porque estão declarando a palavra. E tem pais que estão fraquejando muitas vezes em falar a confissão correta. Eu quero que você aprenda o ABC da fé, sabendo que a fé é aquela que você pratica, porque você ouve e é crescente, e você começa a viver mudanças e transformações e experiências pessoais, saindo do fracasso e vindo para o sucesso, saindo de uma espiritualidade fraca e vindo para uma espiritualidade revestida. Diz a Bíblia em Efésios capítulo 6, sede revestidos do meu poder, diz o Senhor. E ele vai falando depois sobre esse poder, dizendo: a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Eu não preciso ficar brigando com pessoas, nem você, nem eu, e nem nós da igreja. Nós não precisamos ficar brigando com o diabo, porque Jesus o venceu na cruz do Calvário, expondo Satanás. Principados e potestades estão com o tempo limitados e não têm poder contra Filho de Deus, contra o sangue de Jesus que está sobre a nossa cabeça, na nossa vida. Você tem algo especial de Deus que o diabo não tem. E você que é espiritual, você começa a enxergar aquilo que o diabo não enxerga. Porque nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos línguas estranhas, falando com Deus. E você começa a inflamar o teu coração. Algo por dentro começa a acontecer. Algo começa a acontecer no mundo espiritual, e você se agiganta, você se constrói, você se reveste. E mais, esse anjo que apareceu para Gideão, tipificando aí uma situação especial, mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 1, versículo 12, que os anjos são espíritos ministradores que estão ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação, daqueles que são salvos. Então tem muito anjo protegendo você, tem muito anjo aí, por fora, por dentro. Você não está sendo visionário, mas olha para dentro e veja o poder e a grandeza do Espírito Santo, revelando o que você tem de poderio e vencedor, para ter as suas próprias experiências e vencer, no nome de Jesus. Quantos entenderam essa palavra? Mulher valente, homem valente, criança valente, não te chamei? Então eu quero que você faça uma confissão comigo. Fique em pé. Diga comigo assim. Mas fala forte, tá? Quem não jantou, usa agora um pouquinho mais de força. Depois você chega em casa, come um lanche ou janta. Um requentado também dá. É gostoso, né? Um misturado. É o baião de dois lá no Nordeste. Fala comigo assim. Hoje eu levanto para dar passos pessoais, para ter experiências próprias com Deus. Eu sei que o inimigo não pode destruir a minha vida, prejudicar a minha vida, porque a minha vida pertence ao Senhor. O Senhor tem o controle da minha vida. Eu não temerei, mesmo que um exército se levante contra mim. Eu confiarei no Senhor e viverei dependendo da sua palavra. Restituição daquilo que você foi roubado, restauração e
bênçãos de Deus para a tua família e para a tua história. Prosperidade abundante, vitória sobre os inimigos, unção para você realizar coisas grandiosas da presença de Deus. É possível? Totalmente possível. Podemos fazer isso? Totalmente. De A a Z. Como? Tu enviastes a mim o Espírito Santo. Tu revelastes a tua palavra a nós. Eu quero andar na altura, na grandeza da tua palavra. Faça como o centurião. Fala uma só palavra, que há milagre na tua casa. Fala uma só palavra, que há cura na tua casa. Fala uma só palavra, que vai gerar finanças na tua vida. Fale uma só palavra de fé, que as coisas irão materializar. E nós vamos louvar o Senhor e vamos orar depois disso. Oh, glória a Deus, aleluia.